Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. E como eu falei na passagem do primeiro bloco para a segunda parte do Super Notícias, final de semana mais do que especial, principalmente para você, estudante, não só este domingo, mas também o próximo, o dia 12. Afinal de contas, teremos aí a realização do Enem, que é a porta de entrada para as universidades de todo o Brasil. E para poder dar dicas, ou melhor, dar uma verdadeira aula sobre essa prova tão importante na vida de centenas de milhares de pessoas, está aqui a professora de português e redação Maria Clara Grossi, para poder falar claro sobre o Enem e principalmente dar dicas para você, estudante, que vai realizar a prova, que vai fazer a prova neste domingo e também no próximo dia 12. Gente boa, é uma honra inenarrável ter mais uma vez você aqui. Seja muito bem-vinda, já é de casa. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que o estudante for ver essa entrevista. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Luiz Gustavo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra, um prazer muito grande estar novamente aqui. E como você mesmo disse, agora eu já estou me sentindo íntima, me sentindo de casa. Maria, antes da gente entrar de forma um pouco mais específica no conteúdo do Enem, você é professora e convive com vários alunos, várias pessoas que têm o sonho de entrar na faculdade. E quando a gente fala sonho de entrar na faculdade, logo vem na minha cabeça o Enem. E você tem justamente esse contato com essas pessoas que veem o Enem como a grande chance da vida de poder mudar de vida entrando na faculdade. Como eu disse, antes da gente poder entrar de forma um pouco mais específica e nichada no Enem 2023, como é que você vê isso na cabeça de centenas de milhares de estudantes? O Enem, a magnitude que ele possui e a importância que ele tem na vida de milhões de pessoas. Eu tenho uma admiração tão grande pelas perguntas que você faz. Obrigado. Porque na última vez você também escolheu uma pergunta que foi um prazer para mim responder. E essa também é uma pergunta muito valiosa para mim. Por quê? Eu sei da importância do Enem. O Enem, de fato, é muito importante, abre muitas oportunidades, porque com uma prova só você tem acesso a todas as federais do Brasil, praticamente. Sim. Mas eu fico até com pena dos estudantes que veem o Enem como a única possibilidade, porque quando a pessoa realmente não tem oportunidade, é triste, mas quando ela tem e não tem informação a respeito de outras oportunidades, é pior ainda. E eu, inclusive, já preparei um material para fazer uma outra aula gratuita para explicar para os estudantes as outras possibilidades além do Enem. Por quê? O Enem, através do Enem, a partir do Enem, quer dizer, a gente lança a nossa nota no SISU para acessar as faculdades. Mas tem outras possibilidades além do SISU. Você pode utilizar a sua nota do Enem, por exemplo, para conseguir uma bolsa de estudos numa faculdade particular. Você tem o ProUni, que é um programa do governo para você conseguir uma bolsa de estudos. Você tem o FIES, que é o financiamento. Você tem vestibulares seriados, que você faz um no primeiro, um no segundo e um no terceiro ano, que é uma forma de ingressar no ensino público superior de forma muito mais fácil até do que o Enem. Você tem agora o Enem seriado, que é o Enem que você faz no primeiro, no segundo e no terceiro ano, com matérias relativas a cada série. Você tem possibilidades como, além da própria lista de espera do Enem, você entrar numa faculdade que tem a nota menor e que às vezes não era a que você mais queria, mas depois você fazer uma transferência externa, que tem a nota de corte muito mais baixa e conseguir entrar na universidade que você quer, sem mesmo ter que fazer outro Enem. Então, tem inúmeras possibilidades que os estudantes desconhecem. Então, não vejam apenas no Enem a única possibilidade que vocês têm de ingressar no ensino superior, inclusive no ensino superior público, porque é uma grande oportunidade, mas não é a única. E sobre oportunidade, e já entrando de forma um pouco mais forte no conteúdo do Enem, você é professora de português e redação. E se tem uma disciplina, se tem uma matéria fundamental no Enem, é a redação, que é motivo de pesadelo para muita gente. E você, como professora, o que você pode falar sobre possíveis temas e, principalmente, independentemente do tema, quais são as dicas que a Maria Clara pode dar em relação à questão
a produção de uma boa redação? Vamos lá. Primeiramente, quanto aos temas, eu tenho 4 apostas que são os temas em que eu acredito muito para este ano. Exploração sexual infantil, violência nas escolas, falta de segurança nas escolas por conta dos ataques que aconteceram esse ano, racismo no futebol, ou nos esportes de forma geral, mas principalmente no futebol, inteligência artificial, os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho, o ChatGPT veio com tudo esse ano, são temas em que eu acredito muito para este ano. E quanto às dicas, são inúmeras, né? Hoje, mais tarde, depois a gente vai falar disso da minha aula, mas, primeiramente, fazer um projeto de texto. Antes de você começar a escrever, por quê? Os alunos, às vezes, começam a escrever o que vem vindo à cabeça, sim, e depois eles não sabem como dar continuidade e vão tentando consertar por meio de retalhos, sim, frases, às vezes até desconexas, e não conseguem fazer um bom texto de forma organizada, sim, com início, meio e um fechamento compatível com a própria introdução. Agora, quando você faz um projeto de texto, você tem que saber que o Enem te demanda, ao final, uma conclusão que é proposta de intervenção. Então, você vai começar com a introdução, sabendo que você vai trazer a sua tese, que é o que você vai defender de principal naquele texto. Sim. E você tem que ter em mente que, ao final, você vai fazer uma conclusão. E a sua conclusão, no texto dissertativo argumentativo, a gente tem 2 opções, que é a síntese, que é você sintetizar os argumentos que você trouxe no texto, e a proposta de intervenção. O Enem obriga que o candidato faça a proposta de intervenção. Se você vai dar uma proposta de solução para um problema, você tem que ter um problema. Então, no seu projeto de texto, você tem que pensar primeiro em alguns problemas ou em algum problema sobre os quais você vai falar no seu texto. E aí você expõe o contexto da sociedade ou da realidade, né? E coloca um panorama geral sobre aquele cenário antes. Sim. E se aprofunda no problema. Depois que você trouxe argumentos de forma a corroborar o seu ponto de vista, porque você vai expor fatos e informações sobre o tema, e vai trazer argumentos de forma a se posicionar quanto àquela problemática. E, ao final, você vai propor uma solução completa para esse problema. E é assim que a gente faz a nossa redação, planejando e depois executando. Você é professora de redação e professora de português. E sobre redação e língua portuguesa, a palavra que eu escolho para poder fazer uma espécie de resumo do quanto que essas 2 disciplinas se conectam é casamento. É um link perfeito. E sobre uma boa redação, as pessoas precisam ter um bom conhecimento da língua portuguesa para redigir o texto. Quais são as dicas que você pode dar? E sobre isso também, quais são as grandes dificuldades das pessoas na hora da redação, principalmente na questão das frases, das palavras, de ponto, de vírgula? Vamos lá. Os erros principais, as dificuldades principais dos alunos são quanto ao uso de vírgulas, ocorrência de crase, utilização do sinal grave, né, do acento grave, concordância, e depois Sim. eu vou explicar por que as pessoas erram muita concordância, porque isso aí dá para resolver na hora do texto, e grafia de algumas palavras. E aí você me pergunta como solucionar esses problemas então? Pessoal, vírgula e crase, essas 2 situações com que a gente se depara no texto, possuem técnicas, são regras gramaticais. Não tem como você chegar na redação na hora e querer uma dica de como não errar. Exatamente. Por quê? Essas questões demandam um conhecimento antecipado, uma preparação antes da prova. Então, se você não souber as regras, quanto à crase, vai acabar errando. E quanto à vírgula, vai ser no respirou, põe vírgula e torcer para ter acertado pelo menos a maioria. Então, isso aí é treino antes, é conhecimento adquirido antes da prova. Agora, quanto à concordância, uma dica boa que eu tenho para dar para os alunos é o seguinte: procurem fazer as frases na ordem direta. Por quê? Normalmente, a gente escreve primeiro o sujeito, Sim. depois o predicado, porque o predicado vai concordar com o sujeito.
E aí, se você escreve assim, por exemplo, é importante para a educação brasileira as participações dos alunos. Você já errou a concordância. Sim. Se o aluno tivesse escrito primeiro o sujeito, as participações dos alunos, ele não falaria é importante, ele falaria são importantes. Só que como ele começou com o predicado, ele se perdeu ali, ele não se atentou para o sujeito que veio depois e acabou errando a concordância. Então, está errado inverter a frase? Não está errado, mas isso faz com que você tenha mais chance de errar a concordância. Então, escrevam as frases na ordem direta. Primeiro sujeito, depois predicado. E quanto à grafia das palavras, a dica que eu tenho é o seguinte: se você tem dúvida quanto à escrita de alguma palavra, se não tiver jeito, você escreve da forma como você lembrar. Sim. Mas primeiro, procure algum sinônimo que você saiba escrever da maneira correta, porque na dúvida é melhor ir pelo certo. Escolhe Sim. outra palavra que você saiba escrever. Essas são as dicas que eu tenho para dar. Por que a redação é o grande calcanhar de Aquiles de muita gente que vai fazer o Enem? Essa pergunta é bem profunda, porque a gente se depara com um cenário de precariedade da educação brasileira, especialmente da educação pública. Inclusive, eu já fiz um trabalho sobre isso, sobre a importância do desenvolvimento da habilidade de escrita desde o ensino básico, desde o início do ensino básico, justamente para a perda desse medo de escrever e para realmente que os alunos tenham um conhecimento bom da escrita, das regras gramaticais. Mas aí, o principal no Enem, especificamente, é quanto ao medo do tema. Por quê? Se você conhece as estratégias e você tem uma base de escrita minimamente boa, Sim. você desenvolve. Agora, se você se depara com um tema, você tem no Enem a competência 3, que é a competência que demanda uma argumentação munida de fatos e dados estatísticos e fatos concretos a respeito daquele tema. Se o aluno sabe escrever, mas ele se depara com um tema sobre o qual ele não sabe praticamente nada, ele vai ter uma dificuldade. Então, o grande medo é realmente se deparar com um tema sobre o qual você não sabe nada. E aí a gente se pergunta, mas como é que faz para solucionar isso? Porque certamente essa pergunta uma hora viria, né, de o que fazer para saber escrever bem, que é lendo e escrevendo, depois a gente fala mais disso. Mas ler, estar atualizado quanto ao que está acontecendo no mundo, também faz parte de fazer a redação. Você também tem uma responsabilidade quanto às informações que você tem. Você tem o ano inteiro para pesquisar temas, para acessar a internet e procurar. Então, o medo de redação, ele não tem que existir por causa do tema, não. Suponhamos que eu vá fazer a prova do Enem no domingo. Você me daria a dica de poder começar fazendo a redação ou primeiro as outras questões e no final a redação? Eu começaria pela redação. Eu aconselho o candidato a começar pela redação. Ele lê o tema, ele pensa no que ele sabe sobre o tema, coloca ali alguns asteriscos, alguns tópicos sobre o que ele pode falar. Problema tal, solução tal. Posso colocar um repertório que eu tenho relacionado a esse tema, repertório tal. Faz pelo menos o projeto de texto. Depois, eu aconselho o candidato a fazer a prova de linguagens e de história, porque ele pode ter informações nessas provas que o ajudem lá na redação. E sobre isso, e principalmente na sua penúltima explanação sobre a questão da redação e sobre leitura e escrita, você acha, e vai ao encontro da minha penúltima pergunta sobre a dificuldade que as pessoas e o grande fantasma, a grande dificuldade que as pessoas enxergam na produção de uma redação na prova do Enem. É porque nós brasileiros, e eu não tenho nenhum dado de cabeça, e é até um erro meu, peço perdão, mas porque no geral, e todos nós vivemos em bolhas, seja na bolha pessoal, familiar, amigos, colegas de trabalho, e nós sabemos que a leitura é algo que tem sido muito, na verdade já há bastante tempo,
olhada de uma forma que não deveria ser olhada do jeito que é visto por muitas pessoas nos dias de hoje. E quem, como você mesmo disse, e eu como jornalista também sei disso no sentido de saber a importância da leitura. Quem não lê, não escreve. Talvez aí a questão da redação pode estar linkada também com a falta de leitura e, consequentemente, ter o repertório linguístico e de vocabulário para fazer uma excelente redação. Com toda certeza, com toda certeza. Se você pegar entrevistas de professores há 50 anos, há 70 anos, perguntando como escrever, ele vai te responder. Lendo e escrevendo. Sim. Não tem outra forma. Porque quando você lê, você percebe a entonação do que está escrito, você lê as vírgulas de forma pausada, você percebe as características gramaticais, você percebe o vocabulário utilizado, inclusive a escolha vocabular no Enem também é avaliada. O que eu quero dizer com isso? Que se você usa um porém, um entretanto, é muito mais bem visto para o seu corretor do que quando você usa um mas. Sim. Então, a escolha vocabular, o conhecimento gramatical, ele está intimamente ligado à sua leitura, porque lendo você adquire conhecimento, com toda certeza. E outra, para você escrever um texto com sentido, com ideias conectadas, com o que a gente chama de concatenamento de ideias, um texto bem organizado, bem estruturado, você tem que ter uma capacidade de interpretação, mesmo porque o seu texto vai ser interpretado por outra pessoa. Então, para outra pessoa entender, primeiramente você tem que entender o que você escreveu. E para desenvolver essa capacidade interpretativa, que vai refletir na sua qualidade de escrita, você tem que ler textos. Porque há textos em que você... Há textos, que você pega, a regência, que você pega pela primeira vez, você lê e não entende. E aí você lê de novo, com atenção, até entender. E isso te ajuda na hora de desenvolver a sua escrita. Sobre o Enem, e você como professora, mais do que gabaritada e qualificada para poder falar sobre o Enem, a sexta-feira vai ser movimentada não só para você, mas para muitos alunos que têm o sonho e o objetivo de adentrar na universidade através do Enem. E nesta sexta-feira terá mais uma oportunidade terão mais uma oportunidade esses alunos para poder conseguir absorver o máximo de conhecimento possível com você. Aonde e que horas? Isso mesmo. Às 18 horas hoje, através do Google Meet, eu vou dar uma aula de redação preparatória para o Enem com todas as técnicas que eu passo para os meus alunos durante o ano inteiro. Vou entregar tudo gratuitamente para todo mundo que participar da aula. Através do meu Instagram ou do meu telefone, as pessoas conseguem o link para fazer inscrição. Sim. E eu enviarei o link da reunião perto do horário, para que todo mundo possa entrar na sala e ter acesso a tudo que eu ensino nas minhas aulas de redação. Tenho certeza de que eu vou ajudar muita gente. Claro, com certeza. E sobre ajudar muita gente, eu costumo dizer que o professor, ele é um instrumento de Deus na vida de centenas de milhares de pessoas como transformação de vida. E por que eu falo isso? Todos nós temos um professor na nossa cabeça, ou professores que marcaram a nossa vida de forma muito significativa e importante. E às vezes eu falo não só na seara do ensino, mas às vezes é com uma palavra amiga, com um tratamento diferente, enfim. E você é uma professora e eu tenho certeza que você também é agente transformadora de vidas. Como é isso para você? É uma oportunidade incrível, não dá para descrever, porque realmente com a nossa pequena contribuição, a nossa singela contribuição, a gente consegue auxiliar o aluno numa transformação de vida. Eu tenho alunos que, através da redação, também da redação, porque a prova não é só composta pela redação, mas é uma forma de contribuição. Claro. Através da nossa pequena contribuição, eu tenho alunos que conseguiram entrar na universidade no exterior e mudar do Brasil, conseguiram entrar no curso de medicina que tanto sonharam e vão virar profissionais, conseguiram entrar em outros cursos, conseguiram passar em seu concurso. Isso interfere na vida financeira, na vida pessoal, na autoestima da pessoa, na realização de sonhos, na formação da pessoa como profissional. E como profissional ele consegue ter uma estabilidade para construir a própria família, para fazer suas viagens, para proporcionar momentos de alegria
para si próprio e para os seus pares. Então, acho que tudo que a gente faz na vida gera efeitos. Tudo que a gente faz interfere no fim, Sim. no resultado. E poder afetar de forma positiva a vida das pessoas é muito especial. É uma oportunidade que eu tenho. Eu não faço por essas pessoas. Quando eu consigo, são elas que fazem por mim. É incrível. Qual é o seu grande sonho enquanto professora? Meu sonho como professora eu já realizo todas as vezes que os meus alunos conseguem bons resultados. Meu sonho é conseguir sempre, até o resto da minha vida, se Deus abençoar. Amém, já abençoou. Conseguir ver meus alunos conquistando os sonhos deles. Qual foi o grande relato, aquele tipo de fala de algum aluno que você jamais esquecerá e que você, de alguma forma, todos os dias lembra, principalmente exercendo a sua profissão, que está totalmente linkado com o seu grande sonho, que é de mudar vidas através da sua função e da sua atuação como professora? Tem vários momentos que me marcaram, é sempre muito especial, mas um me emociona, porque eu dei aula uma época para uma prima, então já não bastasse ser da minha família, que já tinha especial, um carinho especial. Ela estava tentando passar em medicina há alguns anos e ainda não havia conseguido. E aí ela fez a aula de redação comigo durante aproximadamente 6 meses e conseguiu uma nota excelente. Agora não me lembro se era 960 ou 980. E conseguiu a aprovação dela no curso de medicina. E aí ela me mandou um áudio chorando. E esse áudio dela chorando, eu lembro direitinho, ela, prima, e chorando, prima, você não vai acreditar, eu passei em medicina, não tô acreditando, e ela chorando, porque eu conheço ela desde que eu me entendo por gente, então eu sei da luta dela. Claro. E quando eu vi que eu consegui contribuir para ela alcançar esse sonho tão grande, e a mãe dela também me mandou um áudio agradecendo, falando que eu fui muito importante para esse processo dela, foi algo que me marcou profundamente, eternamente. E eu acho mais interessante, né, que a questão da função do professor é isso que você falou. Às vezes transcende a questão do ensino. Ah, não, porque me ensinou a matéria X ou Y. Mas o professor, ele acaba sendo uma pessoa importante na trajetória de vida de muitas pessoas. Porque, como eu falei anteriormente, quem é que não tem um professor ou professores, seja na escola, né, ou no período de faculdade, ou no mestrado, doutorado, enfim, que às vezes se transformam em amigos, se transformam em pessoas que você acaba convivendo de forma frequente após ter o contato mais próximo durante o tempo de escola, durante o tempo de faculdade. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi esse professor na sua vida? É impossível eu falar um só, porque eu estudei durante 14 anos no Colégio São Francisco Xavier, lá em Ipatinga, e lá tem essa característica. Eu tive oportunidades de ir para outras escolas no ensino médio, mas eu não abria mão de lá por conta da qualidade do ensino, mas principalmente dos professores, porque lá os professores nos tratam e me tratavam especialmente como família. Eu tenho contato com todos eles, meus professores de português, de história, biologia, matemática, todos eles são muito queridos, são muito carinhosos, respeitosos, dão muito apoio, até mesmo emocional para os alunos. Eu poderia citar vários, é até difícil, porque você cita um e não cita o outro, é muito complicado, mas Priscila, Brenão, Josimar, Flávia, Giovana. Nossa, é impossível eu falar de todos. Marcilene. Ixi, eu até fico assim, meu Deus, será que eu devia ter falado? Porque tem tantos. E te coloquei numa enrascada. Nossa, numa super enrascada. Mas assim, eu converso hoje, sempre comento as minhas fotos, inclusive, a professora Tia Eliane, Tia Odete. Tia Eliane foi minha primeira professora no São Francisco, quando eu estava no segundo período, eu tinha 4 anos. E ela comenta hoje as minhas postagens de português. Tia Odete, uma vez eu contei uma mentira lá na escola, minha mãe foi lá na escola brigar por minha causa, e a professora, a Tia Odete, falou, não, mas não foi isso que aconteceu. E eu fiquei morrendo de vergonha. Pensei, nossa, ela vai brigar comigo. E aí, quando eu cheguei na escola, ela super me acolheu, falou,
é uma mentirinha, né? Mas não pode e tal. E hoje, assim, eu conheço as filhas dela, a família dela. É uma relação incrível que eu criei com os meus professores. E você perguntou sobre o meu sonho como professora. Além de ver meus alunos conquistando tudo isso, eu recebo também o carinho deles. Já ganhei presentes, cartinhas. E muito mais do que isso, eu também tenho o sonho de ser para os meus alunos o que os meus professores foram para mim. Com toda essa humanidade, com todo esse amor. Isso também é fundamental. E quem é fundamental e sempre será fundamental no Resenha Cast é você, com toda a sua expertise, com toda a sua competência, qualidade, e que mais uma vez me deu a honra de poder conversar contigo sobre um assunto extremamente importante, principalmente para centenas de milhares de estudantes que terão aí neste domingo e no próximo dia 12 a oportunidade, né, de realizar talvez o sonho da vida, que é adentrar em uma universidade. Maria, tamo junto, obrigado mais uma vez, você será sempre muito bem-vinda aqui no Resenha Cast. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigada, Luiz Gustavo. É nóis, tamo o prazer junto. foi todo meu. A honra foi toda minha e o Super Notícias e o Resenha Cast especial Pensando no Enem vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.